Olá, tudo bem? Bom, galera, voltamos aqui com mais um vídeo, mais uma aula para os nossos alunos do curso de Eletricista Online. É uma solicitação do aluno Fabrício, responsável aí recentemente por uma playlist que eu fiz no canal e também coloquei disponível na plataforma de ensino sobre esquemas de aterramento, tá? Realmente esse tema é um tema com muita coisa aí, muito pano para manga, como diz aí, né? Pessoal, acho que é uma falha, né, nas informações das escolas técnicas. Eu mesmo sou vítima dessa falha. Foi muito pouco abordado, tá, pessoal, a questão do aterramento. É muito superficial o que se passava lá sobre o aterramento, muito teórico, muita coisa que não foge da realidade nossa do dia a dia. E o que a gente fazia, o que a gente fez aí na prática foi instalar a haste de aterramento, puxar cabo lá, aterrar equipamentos como PABX, aterrar equipamentos como computador, às vezes fazer um aterramento de tomadas que ligava vários computadores no esquema TT, né? Colocava a haste, uma, duas, três hastes de aterramento, interligava elas e puxava os cabos ali. Sem nenhum critério sobre esquema de aterramento e tal. Pouco se falava sobre esquema de aterramento. E quando se falava, galera, era mostrando aqueles diagramas complexos da NBR 5410. Não é um diagrama de fácil entendimento para o profissional eletricista. Não é fácil entendimento para os técnicos e eu diria até mesmo para os engenheiros, tá? Porque tem muitos engenheiros que realmente apanham no tema aterramento elétrico e eles que estão me ouvindo aí sabem disso, né? Pessoal, é o seguinte, ó. Esse aluno Fabrício, do nosso curso, fez a seguinte pergunta para mim. É comum na região dele o pessoal colocar uma haste de aterramento e puxar um cabo exclusivamente para o aterramento do chuveiro, tá? E ele perguntou se isso era correto, se isso estava certo. Aí eu respondi para ele, né, pessoal, isso aí é um modelo, o que ele está fazendo ali é um esquema de aterramento TT, é reconhecido por norma, inclusive, tá? Está lá na NBR 5410, o esquema de aterramento TT, onde você tem um aterramento distinto do aterramento de entrada. Tem um aterramento de entrada no padrão do padrão, e ele está fazendo então um aterramento de proteção para o chuveiro. Por que ele fala só exclusivamente para o chuveiro? Porque a casa provavelmente não tem não tem instalação de aterramento, tá? É fase neutro e deu. Então, esquece a questão de aterramento na grande parte das casas do Brasil aí, né? Há poucos anos aí que a coisa vem andando, né? E que os construtores têm colocado, têm exigido, né? Têm solicitado, né, a instalação pelo eletricista do aterramento. Mas isso não é muito longe, não. Isso é recente, tá, pessoal, no Brasil. Então é muito comum essa situação de você se deparar com casas onde não tem aterramento. E o pessoal vai lá e faz um aterramento exclusivo para o chuveiro, ou faz um aterramento exclusivo para o computador, ou faz um aterramento exclusivo para o ar-condicionado, tá? Isso é conhecido como esquema TT. Alguns até fazem 2, 3, 4 aterramentos numa mesma casa, né? Puxando individualmente para cada equipamento. Aí a questão é, isso está correto ou isso está errado? A princípio está tudo certo, está colocando uma haste lá na terra, está carvando ela lá, está puxando um cabo, tá, pessoal? Que seria o esquema TT. Aí vem a questão, galera, ó, existem vários fatores quando você fala sobre o tema aterramento, tá? A questão, por exemplo, do chuveiro elétrico. O que acontece com o chuveiro é que normalmente as pessoas tomam choque, né, por estar molhada, por o chuveiro estar em contato com a resistência do chuveiro estar em contato com a água. Às vezes tem uma fuga de corrente pela água e a pessoa leva um choque no registro do chuveiro. E aí, se você faz isso que o aluno comentou, eu já fiz isso várias vezes também no passado, tá? Você tira esse choque elétrico do registro, tá? Por que você retira? Porque a resistência do aterramento, por mais ruim que ela seja, ela vai ser menor, né? Esse valor dela vai ser menor do que a resistência da água. Então, consequentemente, a maior parte da corrente de fuga vai para lá e não vem pela água e dá um choque na pessoa. Então, nesse ponto, aquele aterramento que o cara fez lá no modelo TT está funcionando para tirar o choque do chuveiro, tá certo? Agora, no caso de uma falta mesmo, ou seja, um curto entre a fase e a carcaça metálica de alguma coisa, né, que não seja a resistência de uma água, mas que seja uma carcaça metálica mesmo, essa resistência que foi, esse aterramento que foi feito aí, não vai funcionar, não vai resolver, tá, pessoal? O que vai acontecer, na verdade, é uma grande fuga de energia para a terra, os disjuntores não vão desarmar, porque normalmente eles não estão dimensionados para essa pequena corrente, porque você pode ter corrente de 10, de 20, de 15, de 25 amperes, dependendo da resistência do aterramento, você pode ter uma corrente passando por terra ali, tá? Sujeito a choque elétrico nas carcaças metálicas de equipamentos, mesmo com o fase encostando no terra. Isso estou considerando para vocês que não tem ADR, tá, pessoal? Estou falando da instalação que é o mais comum no Brasil também aí, né? Essa questão de colocar um aterramento separado e essa questão também
da grande parte das instalações não ter DR, que seria o equipamento essencial, né, para proteção de choques elétricos e também proteger contra fugas de corrente para a terra, certo? Independente do esquema de aterramento. Mas, principalmente no TT. O TT seria obrigatório, cara, seria de suma importância você ter o dispositivo DR. Mas esse é assunto para outras aulas, né, pessoal? Bom, então a indicação que eu dei para ele, que eu já fiz isso muitas vezes, que muita gente faz isso no Brasil, mas que existe solução melhor, que é justamente aquela solução que na nossa enquete aí o pessoal colocou como menos aceitável, ou seja, que eles não gostam do aterramento TNCS, tá? Mas nesses casos aí, pessoal, nessas residências que nós estamos vendo aí, no aterramento residencial, eu diria para vocês que nós temos duas opções, cara, melhores do que o esquema TT. Eu diria para vocês até esquecerem o esquema TT. O esquema TT é melhor para compatibilidade eletromagnética, equipamentos de telecomunicações, de informática, eles têm menos ruídos, menos interferências eletromagnéticas vindo pela rede elétrica, pelo neutro, né? Aí tem a questão de harmônicas na rede elétrica. Tudo isso aí, cara, é importante para a indústria, né? Para ambientes comerciais grandes, né? Para casos específicos. Mas para o caso da residencial, da instalação das casas, cara, o que a gente precisa é proteção contra choques elétricos, proteções que façam com que dispositivos funcionem melhores, como o DPS e até mesmo o DR, e que, no caso de uma falta, de um curto mesmo, cara, de o cabo fase soltar, dar uma falha de isolamento, ele der contato com a parte metálica, que eventualmente um disjuntor desarme, cara, e não fique na dependência de um DR, que muitas vezes não tem, certo? E aí, nesse caso, o único esquema que vai funcionar legal é o esquema TNCS, e o esquema TNS. Tá? Os dois esquemas funcionam, né? Acionam o dispositivo de disjuntor caso um cabo solte e dê contato com a parte metálica. Isso parece uma coisa difícil? Não é, cara, aconteceu comigo já. Eu tenho uma máquina de espremer suco de laranja, que ela é toda metálica, é uma máquina antiga, ela tinha plug apenas com original mesmo, né? 2 plugzinhos, isso aconteceu comigo há vários anos, inclusive. Toca na tomada lá. Aí na chavezinha de liga e desliga do motor, chavezinha ligada à parte metálica, né? Soltou um cabinho ali, que é o cabinho que vem do cabo, da fase. Soltou e deu na parte metálica. O que aconteceu? Quando eu toquei na mão ali, eu recebi um choque. Nessa instalação, nessa época, eu não tinha DR, não tinha nada. Se tivesse o DR, provavelmente teria desarmado, tá? Aliás, ele desarmaria no momento que encostou, antes de eu levar o choque. Isso é a maravilha do DR. E se fosse o esquema TNCS ou esquema TNS, que eu tivesse o aterramento ligado na carcaça, o disjuntor também desarmaria, tá, pessoal? Agora, o esquema TT dificilmente desarma, cara. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui agora, vou passar agora algumas informações, respondendo a pergunta desse aluno também. Eu já aproveito e respondo a pergunta dele, amplio um pouquinho o conhecimento e a discussão sobre o tema aterramento, tá? E aí a gente acaba vendo na prática aqui algumas informações legais aí para vocês aí, como você pode fazer, como você pode implantar isso lá na casa de vocês aí, lá nas instalações que vocês estão fazendo. Não adianta só teoria, né? Muito blá blá blá, não vai resolver o problema de ninguém. Então vamos apresentar aqui algumas informações, já vamos aqui para os nossos painéis, para a nossa prática e mostrar o que deve ser feito então. Se não pode fazer o aterramento exclusivo para o chuveiro, esquema TT, se você não pode aterrar o ar-condicionado, a lavanderia separado, como eu fiz muitas vezes no passado, e como muitos eletricistas com certeza fizeram e ainda fazem, qual que seria uma solução legal para a gente apresentar para vocês aí, tá? E aí fica a discussão, né? Pessoal que entende da área aí, quiser participar dos comentários aí, agregando mais informações, mais conhecimento, eu acho que é para isso que serve aí esses canais de informações, né? Certo? Não adianta só a gente ficar restrito aos nossos cursos lá, aos nossos alunos, a conversa entre nós, que isso é uma coisa legal, bacana, faz parte do negócio, né? Mas também, quando a gente vem para o YouTube, é para que isso se expanda, né? Para que novas pessoas possam estar contribuindo com esse tema, certo? Então vamos aqui falar um pouquinho sobre o aterramento aqui, do sistema de aterramento, e já vamos aqui para o nosso painel demonstrar algumas práticas, tá? Muito bem, pessoal, olha só como é que funciona um pouquinho assim da geral do aterramento elétrico aí nas instalações, desde a distribuição da concessionária, tá? Olha só, nesse quadrado aqui, ó, eu representei um transformador, que é esses transformadores que você vê na rua aí, né? Tá vendo na imagem aí, tá? Esse transformador que reduz a média tensão de 13,8 kV, ou um pouquinho mais do que isso, né? Tem alguns casos que é mais de 20 kV, reduz para tensão baixa, para baixa tensão.
127, 220, 380 volts, tá? Então você vai receber essa tensão na média tensão, vai abaixar, e nesse transformador, pessoal, olha só, presta atenção, nesse transformador é feita uma conexão, uma ligação estrela, que aí é outro assunto agora, não vem ao caso, de forma que, originado o neutro aqui nesse transformador, sai-se o cabo neutro dali, para distribuição para todas as casas desse circuito, né? Porque um transformador alimenta várias casas, vários comércios, tá? Aí, à medida que sobrecarrega esse transformador, ou se aumenta a potência dele, né? Ou se instala um novo transformador um pouco mais à frente, que é o mais comum. Então, basicamente, o transformador vai alimentar várias casas, vários comércios. E aqui é a origem do neutro. Quando você vem com os cabos aqui de média tensão, 13,8 kV, por exemplo, você não tem neutro ali. Você só tem fases. Isso é desde a usina de gerador de energia, tá? O neutro só é originado, na verdade, no transformador próximo da sua casa. E justamente nesse neutro que ele é originado próximo da sua casa, esse neutro ele é ligado a um sistema de aterramento da concessionária, tá? Que provavelmente, acredito que deve ser um aterramento bom. A concessionária não vai querer fazer uma coisa aqui que tem que fazer com que o sistema funcione bem, com segurança, e vai fazer um aterramento que, como muitos de nós faz no dia a dia aí, lá pega lá a marreta e talha na nache, né? Acho que não, acho que eles vão fazer um critério, vai ter um engenheiro, vai ter um responsável ali. Então, existe um aterramento no transformador próximo da sua casa, tá? Existe um aterramento ali, e esse cabo de aterramento, ele é ligado junto com o neutro, cara. Beleza? Tranquilo? Bom, esse neutro vai correndo pelos postes aí, pessoal, corre lá pelos cabos dos postes. Eles vão ligando a sua casa, ele liga a casa do seu vizinho, ele vai ligando aí diversas casas no circuito dele. Então, olha só, o neutro vem, eu não vou colocar a representação das fases, tá? Porque o assunto aqui é aterramento. O neutro vem até o padrão de entrada, o quadro de medição, tá? E nesse quadro de medição, também é exigido pelas concessionárias um aterramento do padrão de entrada, que muita gente conhece como aterramento funcional, né? Esse aterramento do padrão de entrada, pessoal, também é exigência da concessionária que se ligue o neutro no terra, tá? Então se conecta junto. Por isso que é conhecido como esquema T, né? O que é o esquema T? Esquema T é quando o neutro de entrada da concessionária é ligado ao terra do padrão de entrada, é esquema T. Tranquilo? Depois nós temos o seguinte, ó, esquema TN. O que é o esquema TN? O esquema TN é quando você utiliza o terra do padrão de entrada, para fazer o aterramento da sua casa, tá? Que aí nós teríamos então o TNS, que você pegaria daqui um cabo terra, tá? Um cabo verde terra aqui, seria então o esquema TNS, né? Seria o esquema TNS, você pegaria um cabo separado lá do padrão de entrada, você iria com neutro para dentro e você iria com cabo verde, né? Um cabo de proteção para proteção da sua casa. Então o esquema TNS, o esquema TN é quando você utiliza o aterramento do padrão de entrada, tranquilo? E aí você tem também o esquema TNCS. O que é o esquema TNCS, pessoal? Que é esse que o pessoal menos gostou aí na enquete, né? É quando você não tem esse cabo aqui, tá? Você não tem esse cabo, você tem apenas o neutro vindo para cá. Só que você utiliza esse neutro como PEN. O que significa PEN? PE é de proteção, seria o condutor de proteção. E o neutro seria o neutro, ou seja, uma função combinada. Função combinada de neutro e terra junto, né? Neutro e proteção junto. E aí aqui você separa, tá, pessoal? Esquece o que eu estou mostrando aqui, tá? Você vem com ele até aqui o quadro, e no quadro você separa, né? Você coloca nas tomadas, no chuveiro, no ar-condicionado, neutro separado do terra. Então, até um certo ponto ele é combinado. TNC, até uma parte da instalação, o terra e o neutro têm funções combinadas, por isso a letra C. E a letra S, então, a partir do quadro de distribuição, você separa, você já não faz mais isso. Você coloca, quando você vai instalar uma tomada, você sai com terra do barramento de terra, com neutro do barramento de neutro, e aí liga corretamente lá no esquema TNS. Aí como você está combinando os dois, seria TNCS, tá? E aí, por fim, nós temos o esquema de aterramento conhecido como TT, tá? Que seria o seguinte, ó. Esquece então aqui a questão do PEN. Esquece a questão do PEN. Vamos falar agora sobre o esquema TT, tá?
que é o esquema TT? Que é o campeão aí da nossa enquete. É quando você tem o aterramento do padrão, aterramento funcional, você leva o neutro para o teu quadro, faz a instalação do neutro, distribui tudo separado, neutro é neutro e terra é terra, né? E aí você faz a instalação de 1, 2, 3 hastes de aterramento ali, próximo da casa, próximo do quadro de distribuição. Puxa o cabo de aterramento aqui, coloca no barramento e distribui, né, para os terras ali. Você tem um terra separado, então você tem um terra, ó, primeiro T, terra do padrão, segundo T, terra da instalação. Isso aqui, pelo que eu vejo aí, né, pelo resultado da nossa enquete, pelo que eu vejo, eu diria que a grande maioria do Brasil está utilizando esse esquema de aterramento, cara. Está faltando então o quê? Está faltando instruções, né, pessoal? Está faltando que os eletricistas se conscientizem do que realmente é isso tudo aí. Como é que funciona isso tudo aí? Que não basta você colocar um aterramento e puxar e dizer que está protegido, cara. Tem outras coisas aí envolvidas nessa questão, tá? Então é o seguinte, ó. Se você não quiser usar o esquema TT, se você não tem como usar o esquema TNS, ou seja, puxar um cabo terra lá do padrão para cá, e você fez uma instalação, um aterramento padrão aqui, que é o mais comum, o que você pode fazer, pessoal, aqui, ó, seria uma espécie de TNS, seria uma espécie de TNCS, aqui, tá? Mas com o reforço do terra local. Como que eu faço isso, cara? Eu vou juntar os dois aqui, ó. Tá? Eu vou juntar os dois aqui, ó. Eu vou pegar o cabo terra, o condutor de proteção que você fez a instalação do teu aterramento local aqui. Eu junto esse cabo aqui no quadro, ou antes de chegar no quadro, eu vou mostrar para você na prática já daqui a pouco. E aí você, a partir daqui, tá? A partir desse ponto, você sai com o neutro para o barramento e você sai com um terra para um outro barramento. Então tudo que é terra da instalação vem para cá, certo? Tudo que é terra da instalação vem para cá. Por exemplo, terra do ar-condicionado, terra do chuveiro, terra das tomadas, vem para cá, vem para esse barramento. E tudo que é neutro, né, da tua instalação, vem para cá, vem para esse barramento aqui, que seria o barramento de neutro. Tudo isso é feito dentro do quadro de distribuição, tá, pessoal? Tranquilo? Então, você pega, então, traz esse condutor. Você, de certa forma, fazendo isso, cara, você também está utilizando o aterramento do padrão de entrada. Ele está ligado na proteção do sistema. E aí você tem um reforço do aterramento local. Então ele não é mais um TT, porque o TT seria se você tivesse o aterramento somente separados, exclusivo, né? Quando você junta com o neutro, você equipotencializa com o neutro, você não tem mais TT. Tá? Você já sai das questões de funcionamento do TT. Agora, veja o seguinte, se romper o neutro aqui, né? Se romper o neutro, que seria na verdade PEN, né? Não seria neutro, seria condutor PEN. O que eu estou propondo para vocês aqui, esse condutor se transforma em PEN. Se romper esse cara, automaticamente o neutro e o terra aqui ficam ligados a esse sistema de aterramento, tá? Então, as carcaças dos equipamentos estão ligadas ao terra local, que seria TT, né? Você tem um terra lá e o terra aqui. E tem a questão do retorno, tá, pessoal? Daquele retorno que vai acontecer. Por exemplo, os neutros vão ter retorno de fase, que eu acho que é o maior problema do pessoal que tem bloqueio, que tem resistência com relação ao esquema TNCS, né? Ah, no caso de romper esse cara aqui, eu vou ter retorno de fase nos neutros, tá? Ou seja, as carcaças dos equipamentos vão ficar energizadas. Nesse caso aqui, pessoal, olha só, se você tiver uma baixa resistência de aterramento, isso acontecer, caso haja fuga de corrente para cá, as carcaças podem se energizar, você tem aqui, ó, uma baixa resistência. Então, eu diria para vocês que o problema maior que a galera comenta aí seria no caso de rompimento desse cara aqui, né? De rompimento desse cara. Agora, se romper o neutro que está antes de chegar no quadro de distribuição, também você vai ter esse problema aí, cara. E você não sabe onde vai romper. Se ele vai romper no meio do caminho, se ele vai romper antes de chegar aqui, entre a rede da concessionária e o padrão. Porque, eu coloquei separado, mas se romper antes ali, eu também teria esse problema de retorno, cara. Ou seja, não dá para fazer um sistema 100% seguro. Sempre vai ter um probleminha, sempre vai ter uma falhinha. O TT tem inúmeras falhas, cara. Tá? Tem inúmeras falhas. O TNCS tem esse problema de rompimento do neutro. Como o TT também tem os seus problemas. Eu diria para vocês, cara, que apesar dessa falha, eu utilizaria o sistema PEN. Pelo seguinte motivo que eu falei para vocês. Se o fase soltar e encostar na carcaça do equipamento,
Para que o disjuntor desarme, você tem que usar o TNCS ou o TNS. Se você usar o TT, por mais baixa que seja a tua resistência a aterramento, provavelmente os teus disjuntores não vão desarmar, tá? No esquema TNCS eles vão desarmar. E você terá um problema, talvez um problema seria no rompimento, mas depende de onde rompe também, cara, tá? Se romper aqui, você tem os nêutrons ligados no terra, tudo ligado no sistema de aterramento local aqui. Tá certo? Então eles estão ligados a um potencial baixo aqui. Ah, mas peraí, se a fase encostar, rompe lá e a fase encosta aqui ainda, você vai ter a resistência daqui, vai ter o problema do TT? Sim, vai ter o problema do TT. Mas você não está usando o TT. Se você tivesse o TT, você já teria esse problema mesmo, né? Você está usando o TNCS, que quando rompe se transforma no TT. E se encostar uma fase, aí você tem o problema no TT, que é uma tensão elevada na carcaça dos equipamentos, tá? Com risco até de choque elétrico. Mas, considerando TNCS, e rompeu o cabo, não rompeu ali, você vai ter as proteções consideráveis no teu aterramento, tá? Então, galera, resumindo, gostaria de dizer para vocês isso aí. Você faz o seguinte, ó. Lá no caso do nosso amigo, né? Lá no caso do nosso amigo lá. O que ele vai fazer, tá? Olha só. Fabrício lá, né? Ele tem um nêutron de entrada da casa dele, distribui lá para toda a instalação, e ele puxou um terra, né? Ele fez uma instalação de um aterramento local. Seja com uma haste, com duas ou com três hastes aqui, né? Pode ser com 4 também, pode ser com 5, beleza. E aí, ao invés de ele puxar isso aqui para o chuveiro, cara, olha só. Na entrada, pessoal, isso aqui tem que ser feito na entrada da instalação. Vou mostrar na prática um pouquinho ali para vocês, tá? Na entrada da instalação aqui, ó. Digamos que esse ponto aqui é o ponto de entrada do nêutron, tá? É por aqui que o nêutron entra. Então o que deve ser feito aqui, ó? Deve ser feito isso aqui, ó. Na entrada. Ele vai fazer a conexão desse condutor de proteção no nêutron que está entrando na instalação dele, e não lá no chuveiro, e não lá no ar-condicionado, e não lá na lavanderia. Ele vai ligar no nêutron da entrada, tá? Beleza? Seja no quadro de distribuição, seja lá em cima do forro do teto dele lá, tá? E aí daqui, dessa conexão, ele vai sair com cabo terra. Então ele vai ter o nêutron para a instalação dele, tá? O nêutron, e vai ter o terra. Esse terra, ele puxa para o chuveiro, né? Ele tem lá o chuveiro, ele puxa para o chuveiro, ele tem lá as tomadas, ele puxa para a tomada, ele tem lá ar-condicionado, ele puxa para ar-condicionado, ele vai puxando, né? Os terras lá, os nêutrons certinho. E ele fez essa conexão aqui, ó. O que ele fez na verdade aqui, nessa conexão? Ele fez o que nós conhecemos como TNCS, tá? Daqui para cá é TNS e até aqui nós estamos utilizando TNC, onde o condutor neutro é combinado função de proteção do padrão. Lembrando que essa função de proteção do padrão está ligada àquele neutro geral da rede da concessionária, que também está ligado a um terra da concessionária, que, como eu falei para vocês, deve ter uma qualidade muito boa, né? Deve ter. É o que a gente espera das concessionárias. E aí todos os caras aqui, todos os seus vizinhos, né, também vão estar ligados a esse aterramento aqui, todos os vizinhos também vão ter uma haste de aterramento, tá? Ou seja, eu diria para vocês, galera, que seria uma das melhores soluções aí para o ambiente residencial.